Allora, sai la differenza tra allora, adesso, ancora, quindi e dunque? Essas 5 palavrinhas são usadas com muita frequência em italiano e é muito importante conhecê-las. Ciao, io sono Isabella Andrade della página Bella Itália e nesse vídeo eu vou te explicar direitinho o significado delas e como usá-las numa frase para você poder ter uma comunicação ainda melhor em italiano. Vieni! Allora, vamos começar então com a palavrinha allora em italiano. Como primeiro significado, allora pode ser usado no início de uma frase, muito quando a gente ainda está pensando no que vai falar em seguida. Sabe quando a gente fala assim em português, então, sabe como é que é? Esse então que a gente usa no início da frase, ele é utilizado como preciso de um tempinho para pensar no que vem a seguir. E no italiano, esse allora, quando vem no início da frase, em geral, tem esse sentido. Então eu posso dizer, per esempio, allora, ragazzi, oggi parliamo di un argomento importantissimo. Capito? O segundo sentido de allora vai ser quando a gente quiser esclarecer alguma coisa. É como se a gente dissesse mettiamo in chiaro che, per esempio, se il tuo amico ti dice, se o seu amigo diz para você, mamma mia, ma ne hai bevuti 3 caffè oggi? Ou seja, né? Você bebeu muito café hoje. Você pode dizer, allora, è che ho dormito male e il caffè mi dà questa energia. Va bene? Então você está dizendo assim, olha, é para esclarecer o fato de eu estar tomando bastante café. Isso foi porque isso aconteceu, é porque eu estava com sono. Então é como se eu usasse esse allora para esclarecer alguma coisa que foi dita. Tá vendo? O terceiro significado de allora é um dos meus favoritos, porque ele é um pouco mais, como eu posso dizer, mais amplo. Porque allora vai ter um sentido de naquele momento. E esse momento pode ser, por exemplo, no passado ou pode ser no futuro. Per esempio, posso dizer, negli anni 60 le persone erano più tranquille. Allora non c'erano tante preoccupazioni. E esse allora vai ter o sentido de naquele momento, ou seja, nos anos 60, ou 60, no? In italiano. E se eu quiser falar no futuro? Per esempio, nel 2030 ci saranno 10 miliardi di persone nel mondo. Allora dobbiamo essere più coscienti oggi. Então, esse allora indica o quê? Lá em 2030, ou seja, lá no futuro. Então, você conseguiu entender porque eu disse que esse allora é como se ele tivesse um sentido um pouco mais amplo? Ele não é tão fixo, né? Ele pode significar tanto no passado quanto no futuro. Não precisa ser um passado tão lontano, né? Não precisa ser um passado longe. Então, por exemplo, se você chega tarde em casa, né? E seus pais ou as pessoas com quem você vive, seu marido, sua esposa, querem saber, né? Seu namorado, sua namorada, querem saber onde você estava, né? Dove eri? Dove eri? Alle 7, né? Onde você estava às 7? E puoi rispondere. Io studiavo allora, né? Então, eu estava estudando naquele momento. Studiavo allora, né? Ou seja, naquele momento, naquela hora. Capito questo uso? O nosso próximo significado de allora é também muito interessante, porque ele é usado para enfatizar alguma pergunta. Ou seja, esse é um allora que a gente usa com perguntas. Ele é como se ele servisse para reforçar que você está querendo ali realmente saber. Seria como o nosso... Em vez de a gente perguntar só, quer um café? Você pergunta, por exemplo, e aí, quer um café? Então, esse e aí, quer um café? É como se ele reforçasse a sua pergunta. Então, a gente vai pensar nesse allora como se ele estivesse ali nesse mesmo sentido, sabe? Per esempio, allora, come sei andato al test? Então, como você foi ali na prova, né? Se eu quero realmente saber. Senão, eu teria feito a pergunta direto, sem o allora. Sono andata bene, né? Fui bem, então. O último sentido de allora, eu deixei por último, né? Justamente para a gente poder enganchar com os próximos.
Mas antes de eu falar, né, qual é o próximo sentido de allora, salva esse vídeo para poder assistir sempre que tiver dúvida, tá bem? Sempre que bater aquela dúvida, como que eu uso allora, como eu uso quindi, nanana, vem aqui de novo, tá bom? E deixa um comentário também se estiver gostando. Então vamos lá para o próximo sentido de allora, né? Allora, ele pode ser, né, ter o significado como então. E nesse caso, ele é um sinônimo de quindi e dunque. Então, olha só, a gente descobre praticamente o significado de 3 palavras de uma vez. Então, eu posso dizer allora, para significar então. Sabe como a gente diz? Ah, então. Esse então pode ser o allora. Mas eu também posso dizer quindi e também posso dizer dunque. Quer ver um exemplo? Eu posso dizer Maria ha la febbre. Maria ha la febbre. Allora preferisce restare a casa. Mas eu também posso dizer Maria ha la febbre. Quindi preferisce restare a casa. E eu também posso dizer que Maria ha la febbre, dunque preferisce restare a casa. Uma observaçãozinha que eu vou deixar aqui, ó, para vocês, que eu quero saber aqui, ó, se você já sabia dessa diferença, você comenta para mim. Se você não sabia, comenta também se você descobriu só agora. Que dunque, ele é um pouquinho assim mais formal. Ele seria como um portanto. Então, quando você quiser ser mais chique, você pode usar o dunque em italiano. Então, seria como se eu dissesse, olha, a Maria tá com febre, né? Portanto, ela prefere ficar em casa. Mais do que um então. Va bene? Mas, assim, de significado, é a mesma coisa. É só ali que ele tem um jeitinho um pouco mais sofisticado. Agora a gente passa pro ancora, que também pode ter mais de um significado. Ancora, inicialmente, pode ser usado quando eu quero indicar alguma ação que está acontecendo ainda. Então, é uma ação que está em contínuo. Ela não acabou e nem vai acontecer, ela está acontecendo. Per exemplo, Luca è ancora in ufficio. Então, ele ainda está ali trabalhando, ou seja, aquela ação, ela está em andamento, ok? O segundo sentido de ancora também é um dos que eu mais acho interessantes, porque ele pode nos ajudar a prevenir erros, né? Como assim erros? Por exemplo, seu amigo, vocês saem para tomar um café, siete a Venezia, estão ali em Venezia tomando um café, e aí, né, o seu amigo ou você também quer perguntar se querem repetir, né? Ah, você quer outro? Você quer mais um café? E se a gente usa a palavra mais, né? Se a gente faz a tradução, mais em português, é più em italiano. Então, a gente automaticamente pensa que é o quê? Vuoi più café, né? Que é mais café. E é aí que a gente entra com o ancora. Porque o ancora, nesse caso, ele vai ter o sentido de novo. Ou seja, novamente ou mais um. Então, não só mais um, né? Pode ser como um mais apenas. Vuoi ancora um café? É assim, então, que você pergunta para a pessoa se ela quer repetir. Vuoi ancora um café? Vuoi ancora um tè? Vuoi ancora, não so, un altro chocolatino? Então, esse ancora com sentido de um outro, mais um. E a gente consegue usar o ancora também para dizer, né, novamente. Por exemplo, como eu acabei de falar, la Juventus ha vinto ancora. Ou seja, ela venceu de novo, venceu mais uma vez. E o último significado de ancora que a gente vai ver aqui é aquele no sentido de como se ele fosse um sinônimo para anche, que é como se fosse um também, mas ele também ainda funciona como um ainda. Vocês vão entender a partir do exemplo. Posso dizer, per esempio, il secondo libro di questo autore è ancora più bello del primo. E o que eu quero dizer aqui? Que, né, o segundo livro desse autor é ainda mais bonito do que o segundo. Não, do que o primeiro, né? O segundo livro desse autor é ainda mais bonito do que o primeiro, ou ainda melhor. E nesse sentido, então, eu poderia até... Desculpa, o gatinho tava aqui, passou rapidinho. Então, nesse sentido, eu poderia até substituir, nesse caso, nessa frase, o ancora pela palavra anche. Que se a gente for pegar... Por isso que a gente não pode traduzir tudo literalmente, né? Porque anche a gente traduziria como também.
E se a gente coloca um também nessa frase, já não funciona, não tem o sentido original, o sentido que a gente quer transmitir. Então, per esempio, eu posso dire il secondo libro di questo autore è anche più bello del primo. E teria ainda esse sentido de ancora. Então, nesse caso, é como se fossem sinônimos. E eu posso dire la seconda, terza, quarta volta che vai in Italia è ancora molto più bella della prima. Então, sempre com esse sentido de ainda mais. Tranquilo? Uma outra coisa interessante sobre o ancora é que, quando usado como negativa, né, ele vai indicar que você ainda não realizou aquela tarefa. Per esempio, se ti dico hai già visto il nuovo film di Tarantino? Ah, não l'ho visto ancora. Então eu usei ali, né, uma palavrinha negativa, que é o non l'ho visto, l'ho, né, que quer dizer o quê? Se l'ho indica que esse filme, só que eu não quero repetir isso em italiano, non l'ho ancora visto. Então, ou non l'ho visto ancora, non c'è tanta differenza in questo caso, mas diciamo più comune usare ancora entre, né? Usar o ancora entre o auxiliar avere e o verbo principal. Então, non l'ho ancora visto, ou seja, eu ainda não ouvi, ainda não assisti ao filme. Adesso seria literalmente traduzido como agora, né? Adesso em italiano seria o nosso agora em português. Però adesso pode ser utilizado, né, em 3 casos. Então vamos ver quais são. Então no primeiro caso de adesso é para dizer sim, in questo momento. Então, nesse momento, agora, per esempio, adesso ho molto da fare. Adesso ho molto da fare. Que significa que? Significa que no momento presente, nel momento presente, io ho tanta coisa da fare. Tenho muita coisa para fazer agora, nesse momento. E uma coisa para você fazer adesso, nesse momento, se ainda não fez, é curtir esse vídeo. Então, deixa um curtizinho aí, o like no vídeo, para eu saber que você está curtindo o conteúdo e para esse vídeo também poder chegar a outras pessoas que estão aprendendo italiano como você e que também tem dúvida sobre o significado dessas palavras, né? Um outro uso para adesso seria com o sentido de poco fa. Poco fa. Mas, Isabela, poco fa não quer dizer que, tipo assim, é um tempinho atrás, não acabou de passar? Então o adesso nem sempre vai ser nesse exato momento, né? Vou te dar um exemplo. Posso dire: Maria era qui proprio adesso. Maria era qui proprio adesso. E isso quer dizer o quê? Que ela estava aqui agorinha mesmo, né? Ela estava, olha só, o nosso agorinha mesmo. Então quer dizer que passou, não é agora, mas assim, é quase agora. Se tivesse chegado um pouquinho mais cedo, um minutinho adiantado, você teria encontrado com a Maria. Então, Maria era qui proprio adesso. Então, ela estava aqui agorinha mesmo. E o último sentido de adesso é como significado, como um sinônimo de tra poco. Tra poco. Se você já estudou italiano, já sabe um pouco, você sabe que tra poco significa daqui a pouco. Ah não, Bela, você tá brincando comigo então que adesso significa agora, agorinha mesmo, ou seja, no passado, e também daqui a pouco? Sim. Então, para você ver como o adesso em italiano é versátil, né? Então, fala sério, que palavrinha versátil essa. Então, vou te dar um exemplo com esse terceiro significado. Per esempio, eu posso dire: ho sentito Maria chiamarmi, adesso vengo. Ho sentito Maria chiamarmi, adesso vengo. Então, o que eu quero dizer? Olha, eu ouvi a Maria ali me chamando, mas daqui a pouco eu vou, né? Daqui a pouco eu vou lá. Espera aí, é rapidinho. É aquele nosso... É rapidinho, espera um pouquinho, aguenta um pouquinho que eu já tô chegando. E agora eu vou dar para vocês uma parolina bônus, uma palavrinha bônus aqui, que é a palavrinha ora.
La parola ora em italiano. E por que eu escolhi a palavra ora? Por que a parola ora, Bella? Porque ora é também como um sinônimo de adesso, ou seja, tem o significado de nesse momento, de agora, de a partir desse momento. Então eu posso dizer, por exemplo, quando parti per l'Italia? Quando parti per l'Italia? Parto ora. Parto ora. Ou seja, eu vou partir agora mesmo, estou indo embora nesse momento. Capito questo senso, esse sentido de ora em italiano? Então, ele funciona como um sinônimo de adesso. Parto adesso, parto ora. Nesse caso são, como eu posso dizer, sinônimos. E a gente tem uma expressão que a gente pode usar com ora em italiano, que é per ora. Per ora. Então, é a preposição per, mais a nossa palavrinha ora. Nesse caso, per ora teria o sentido de por enquanto ou nesse momento. Per exemplo, eu posso dizer stiamo in quarantena e per ora dobbiamo aspettare il vaccino. Stiamo in quarantena e per ora dobbiamo aspettare il vaccino. Então, a gente está de quarentena e por enquanto ou por hora, realmente, né? Em português a gente também tem essa expressão por hora. Eu preciso aguardar, a gente precisa aguardar a vacina, né? Por troco, gente. E a Team Vacina chega logo, porque eu tô esperando logo pra gente poder... Ai, não sei, né? Tá precisando passar esse negócio de coronavírus já. Já saturou. Uma outra expressão que também é muito, muito, muito interessante, usada com ora, é d'ora in poi. D'ora in poi. Isabela, você tá me falando o nome de alguém? O que é isso? D'ora in poi nada mais é do que a preposição da, mais a nossa palavrinha ora, mais in poi. In poi. Só que a gente já sabe que em italiano, quando a gente tem ali uma vogal, outra vogal, pra gente poder falar essa palavra assim, pra gente não falar tão truncado, tão parado, tão travado, pra gente dar uma fluidez na nossa fala, a gente usa a regrinha do apóstrofo, né? Então, se você ainda não sabe qual que é a regrinha do apóstrofo, na página do Instagram tem, acho que no YouTube também. Vai lá ver o vídeo. E na regrinha do apóstrofo, então, da hora, né? Ah, que da hora, hein? Da hora vai virar Dora. Dora. Por quê? Pra gente não travar, né? Pra gente não falar da hora in poi, a gente fala d'ora in poi. D'ora in poi. Por isso que o italiano é tão bonito, né, gente? Porque ele tem essa fluidez nele e é o que a gente quer pra nossa fala também. Então, d'ora in poi pode significar de agora em diante, ou daquele momento em diante, ou desde então. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo personale, né? Um exemplo pessoal. Da quando ho iniziato a insegnare l'italiano. Ho iniziato a insegnare l'italiano. D'ora in poi non mi sono mai fermata. D'ora in poi non mi sono mai fermata. O que eu estou querendo dizer aqui? Então, que desde quando eu comecei a ensinar italiano e desde então, ou seja, daquele momento em diante, daquele agora até depois, eu nunca mais parei. Então, d'ora in poi significa, né, desse momento adiante, ou de agora adiante. E um outro significado de hora, esse não é expressão, esse é o significado mesmo, que, né, às vezes parece mais óbvio, mas eu acho que é importante falar, é que hora também tem um significado de hora, né, como do relógio. Então, se eu quiser perguntar para alguém as horas, que hora é? Que hora é? Então, que ore sono? Então, nesse caso, hora pode se transformar em ore para virar o plural, que é horas. Que seria em português, né, em italiano a gente diz ore. Que ore sono? Ou que hora é? No singular, que hora é? Que hora é? Então a gente tem também esse significado de hora. Allora, ragazzi, então se você curtiu esse vídeo, se você gostou, deixa o joinha aqui, deixa o like,
Comenta também aqui embaixo para eu saber que você está gostando do conteúdo, que o conteúdo te ajudou. Manda para o seu amigo também, para quem está aprendendo italiano, para esse vídeo poder chegar a mais pessoas que também são como você, que querem aprender italiano, né? Que também querem aprender essas palavrinhas e também querem usar essas palavras que são tão comuns em italiano com naturalidade, com fluidez, né? Então, se também não salvou o vídeo, salva de uma vez. Deixa um comentário aqui, me fala qual outro assunto você gostaria que eu falasse. E é isso. Adesso, e me diz também. Allora, adesso che sai significati, agora que você sabe as diferenças, me conta se ficou alguma dúvida também, que eu volto aqui e te explico. Então, um bacione, a presto, tchau! Oh bella ciao!